Noite, amiga. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Como vai você? Tudo bem? E você? Boa noite. Boa noite, Jorge. Fico feliz em sabê-lo. Então, vamos lá. O Jorge havia me pedido, então, para... A gente estava conversando sobre as aulas e tudo mais, e eu falei que eu estava com saudade de uma aula da Lucilena e tal, de trazer um pouco de filosofia e estudar um pouquinho de filosofia. E aí ele pediu para eu escolher uma aula da Lúcia e trazer para a gente conversar aqui. Então, foi o que eu fiz, né? A aula que eu escolhi dela, dentre as maravilhosas aulas dela, foi a imaginação, o poder da criação, né? Onde ela fala um pouquinho sobre a imaginação e a fantasia, e como que isso tem força no nosso dia a dia, como que isso tem força na nossa vida, e qual o poder de construir ou de destruir que isso tem na nossa vida. E eu me identifiquei muito com a aula, porque eu descobri que eu vivo muito na fantasia, e antes de... Eu não sei se vocês já assistiram essa aula. Quem assistiu fala aqui para mim. Mas, para mim, imaginação e fantasia eram algo muito parecidos, né? Para mim, eram meio que semelhantes, assim. Então, essa aula foi bastante esclarecedora para mim, espero que seja para vocês também. Claro que é só um resuminho, assim, é uma aula bastante grande. Eu anotei aqui os principais pontos que eu achei que valia mais a gente conversar. E eu queria saber de vocês, assim, alguém já assistiu essa aula ou não? Fora o Jorge, né? O Jorge já deve ter assistido, com certeza. Eu não sei se mais alguém assistiu. Eu, Cláudia, não assisti, Tati. Não? Eu também não assisti, não. Tá, Também depois não. eu mando o link ali para vocês. É uma aula muito legal. Ela tira umas dúvidas no final e tal. E eu acho que a maioria não assistiu, né? Eu também não assisti, a Rosana. Tá bom. Então tá. Então, mais ou menos o que eu vou falar acho que é novo, a gente nunca trouxe esse tema aqui, mas qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, o Jorge está aí para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? E eu queria saber, já queria começar a aula perguntando mais ou menos se vocês sabem, se alguém quer falar, alguém quer compartilhar, a diferença entre imaginação e fantasia. Alguém sabe dizer? Alguém já parou para pensar nisso? Alguém já parou para pensar que são coisas... se são coisas separadas, se caminham juntas? Alguém quer compartilhar? Eu nunca parei para pensar no assunto, né? Digamos assim, mas, assim, de primeira mão, claro, assim, bem superficialmente falando, imaginar e fantasiar, para mim, é quase a mesma coisa, entende? Assim, né? De primeira mão, sem muito pensar. Aham. Eu cresci brigando comigo mesma sobre esse tema, imaginando e fantasticando. Quando você botou esse tema ali, eu falei, não, por que vão me provocar agora com quase 60 anos? Desde que me conheço por gente, eu sempre parei e briguei comigo mesmo sobre esse problema, essas duas coisas. Maria.
eu descobri que a minha vida toda também eu briguei com a fantasia. Eu não briguei, na verdade, eu me escondi atrás da fantasia, né? Mas foi muito interessante descobrir isso, assim. Então, a Lucilena, essa filósofa que a gente gosta bastante aqui, que de vez em quando fala dela, ela trouxe que, na verdade, é a imaginação, o poder da criação, né? E como o nome da palestra já fala, o poder de construir, né? Então, isso relacionado à imaginação. Então, força construtiva já dá para saber que vem do amor, né? Por tudo que a gente já conversou. E a fantasia, por mais que ela trouxe ali, né? Por mais que nasça muito parecida, é uma forma mental diferente da imaginação, tá? Então, é como se a imaginação e a fantasia representassem uma dualidade, né? Que formam esse uno. A imaginação é como se ela nos, digamos assim, eu vou falar de cada uma delas separado, né? Mas é como se uma nos impulsionasse e a outra nos mantesse estacionada, né? Então, ali ela traz que cada ser humano ele é único, né? Ele é uma ideia original. É como se a gente tivesse nascido também, ela traz de uma imaginação, né? E a gente fosse enfim, a gente já tivesse sido imaginado, né? E fosse uma criação perfeita, que é isso que a imaginação faz, né? Ela tende para essa evolução, diferentemente da fantasia, que a gente vai ver ali depois por quê, né? Pode passar para mim, Cris, por favor. Aí ela traz ali que a imaginação, ela é ativa, né? A gente sabe que nós somos seres que, no fundo, a gente esqueceu e a gente se afastou do que a gente é, né? Do que a gente realmente é. Então, a gente foi colocando... A gente caiu, na verdade, né? Por escolha própria, resolveu se afastar, foi colocando muitas coisas ali entre o que a gente realmente é e o que a gente está hoje, né? Então, é como se a gente tivesse criado e vivesse nesse mundo de fantasia. Porém, o mundo ele é de evolução, a lei ela é de evolução. A gente tende à evolução, a gente não tem como ficar parado, né? A vida ela é movimento. Então, a autora trouxe que a imaginação é uma dessas ferramentas que a gente deve, né, utilizar e que a gente precisa utilizar para que a gente percorra esse nosso caminho aí evolutivo, né? Então, ela traz que a imaginação, a principal diferença da imaginação para a fantasia é que a imaginação é ativa, né? E ela traz que nesse nosso caminho evolutivo, porque todo mundo aqui tem problemas, né? Todo mundo aqui, eu acho, que tem problemas, não sei se sou só eu. E todo mundo procura estudar, procura se conhecer, para que justamente a gente aprenda a resolver esses nossos problemas, né? Para que a gente, na verdade, um dia aprenda a não criar mais esses problemas. E para que eu aprenda isso, eu preciso ter muito bem desenhado o que eu sou, como eu me comporto, na verdade, e o que me afasta do que realmente eu sou de verdade, de essência, né? Então, eu creio que esse seja o objetivo de todo mundo aqui, que é evoluir, né? Então, a gente precisa, é como se a gente precisasse tirar as cascas que estão em cima da gente para que a gente chegasse e encostasse mesmo e pudesse apalpar o que a gente realmente é. Então, ela traz que a imaginação é esse caminho, né? A gente imaginar, a gente ter sempre em mente onde a gente quer chegar, como se fosse um lugar, porque a gente já é, na verdade, né? Nós já somos. Então, a gente precisa saber bem onde a gente quer chegar, no sentido de ir eliminando o que separa a gente do que a gente realmente é, né? Então, a gente precisa... Ela traz que a gente precisa planejar
e é o que a gente conversa sempre aqui, né? Da gente ter vontades e a gente ter objetivos sempre bem traçados, não no sentido de que eu imagino uma pessoa muito maravilhosa e eu vou batalhar para chegar lá. Não, é sempre no sentido de que a gente ter consciência de que nós já somos e batalharmos para cada dia conhecer o que nós não somos e deixar o que a gente é fluir, né? E ela traz que isso, como a gente já sabe, claro, é um trabalho que ele é diário, ele precisa estar dentro dos nossos objetivos, né? Se a gente quer parar de ter problema, se a gente quer parar de sofrer, ou se a gente quer, na verdade, parar de ter problema, eu acho até um pouco difícil a gente parar, né? Mas se a gente quer aprender com os nossos problemas e deixar de patinar, a gente precisa ter esses objetivos bem claros, né? Então, cada um precisa fazer um estudo de si, saber quais são as pedras no sapato, saber o que mais nos prende, né? O que mais nos engaiola, para que a gente possa dar pequenos passos para que a gente possa sair disso. Mas o trabalho ele precisa ser feito, né? Às vezes, eu não sei vocês, mas muitas vezes, sendo bem sincera, parece que a gente estuda e, enfim, e eu não saio do lugar, ou às vezes parece que resolve os problemas sempre da mesma maneira, e, enfim, eu arrisco dizer que o que falta para a gente um pouquinho é desse objetivo, sabe? É dessa meta. Eu quero todos os dias ser uma pessoa melhor, eu quero todos os dias colocar luz nas minhas sombras, eu quero todos os dias olhar para elas de frente, encarar. E o que eu vou fazer para isso, né? Qual o meu planejamento? O que eu posso contribuir ali, dia após dia, para que isso ganhe constância na minha vida, né? É a vontade, né? A gente precisa ter essa vontade. E esse objetivo, ele precisa estar bem estabelecido. Então, ela traz que não tem como a gente criar, não tem como a gente ser esse modelo novo do que a gente... não tem como a gente criar algo novo sem esse modelo do que a gente quer ser, né? Sem ter esse produto final. Então, ela até traz o exemplo dela, que é o exemplo do sábio, né? Eu acho que todo filósofo, não sei, não sou filósofa, mas eu acho que o sonho de todo filósofo é tornar-se um sábio, né? E aí ela até trouxe na aula, assim, tudo que ela anotava sobre sábio, tudo que ela via sobre um sábio, ouvia falar e tudo mais, ela ia lá e anotava, né? Para que todos os dias ela se aproximasse desse desejo dela. Claro que o desejo de cada um não precisa aqui necessariamente ser um sábio, a gente pode trazer para exemplos palpáveis da nossa vida, né? Começar com coisas pequenas, as coisas que estão ali piscando e chamando a nossa atenção para que a gente resolva, né? Seja uma situação com alguém, seja uma situação, enfim, no meu trabalho, seja uma doença, uma dor que eu estou sentindo, enfim, cada um tem o seu. Ou melhorar como ser humano mesmo, né? Então, a gente precisa ter esse objetivo bem traçado, né? A gente precisa ter isso em mente todos os dias e ter aquele ritmo, manter aquela constância, alimentar isso todos os dias, para que isso se torne constante na nossa vida. E assim a gente vai evoluindo, porque nós, seres humanos, a gente tem muito a tendência de viver na inércia, né? A gente viver parado, a gente viver, sei lá, esperando que as coisas caiam do céu, né? E a gente precisa ter esse ritmo e essa constância em tudo na nossa vida. Eu estou falando demais aqui. Não sei se eu estou falando muito rápido ou não, se vocês estão aí, está todo mundo com a câmera desligada, estão prestando atenção ou não, se está dando para entender ou não. Tati, não, assim, ó, o que tu falou até agora, para mim está claro, eu só não entendi é que a imaginação entra aí. Desculpa, então, eu não entendi. É porque a gente recebe, né? A imaginação, ela é o poder da criação. Então, eu me imagino o que eu quero ser e caminho e busco e luto e todos os dias para chegar até lá. É algo passivo. É algo ativo. Quando eu falar da fantasia, tu vais entender basicamente a diferença, né? É porque quando a gente tem esse poder, né, de imaginar o que a gente quer ser e todos os dias trabalhar para ser essa pessoa. Diferente da fantasia. Eu vou começar a falar da fantasia para que a gente possa entender um pouquinho, né? Ela traz a fantasia... Oi?
Oi, desculpa te interromper. Você Imagina. fez uma pergunta se você estava indo muito rápido. Você está indo muito rápido. Tá, desculpa. Esse carro teu aí, eu já conheço, ele só tem acelerador. Eu vou mandar instalar um freio nele. Acredita que o freio do meu carro estragou? Então, De verdade, eu tô sabendo, verdadeira. eu estou sabendo. Esse carro aí, ele dispara assim. É um Fittipaldi aí, um Ayrton Senna, que não é fácil, não. Ele tenta acelerar. Tati, oi, Carlinhos. Ele estragou, ele tenta acelerar, não freia. Tati, poderíamos dizer assim, ó, a imaginação é algo dentro do real que a gente pode criar. A fantasia é algo dentro da sombra, que você fantasia uma coisa que você não é, que não é real e que nunca vai acontecer. Por exemplo, quando você tem um ego inflado, você julga que você presume que você é mais do que você é. Isso é uma fantasia. O que é um processo de imaginação? Vou dar um exemplo bem básico. Você não gosta de alguém e você fica ali pensando mal daquela pessoa. Mas você tem um poder criativo, como falou a Tati, de se imaginar se reconciliando com aquela pessoa e abraçando ela quando encontrá-la. Isso é real, isso é possível, isso é eterno, isso é imutável, isso é amor. Isso é você imaginar um bem e realizá-lo. Dentro desse contexto, você pode fazer qualquer coisa na sua vida, imaginando tudo que você quer, desde que esteja dentro de um contexto real, não é? Possível, que não seja nem da sombra nem da persona, porque senão é fantasia, e aí você cria. Quem assistiu Maria Madalena via o Pedro com dificuldade de curar. E Jesus falava para ele, imagine, né, o paciente curado, porque ele tinha potência e recebia fluidos dos outros espíritos que ele podia curar. Ele só não confiava naquilo. É essa a diferença que a Tati está colocando também. Você precisa confiar no processo, estar convicto do processo. Imaginar o processo já vendo ele como acabado. Isso é um processo de imaginação, que vem a partir da intuição, que vem a partir do self, que vem a partir do mundo real. O que nós mais fazemos é fantasiar, porque os nossos conteúdos psíquicos, eles vêm da sombra. Acho que é por aí, Tati. Desculpa, viu? Não, Dá é uma isso pisada mesmo, nesse amigo. freio aí. Tá, pode deixar, eu vou falar bem devagar. Agora Mentira, tá não ótimo. vou. Assim, ó, desse jeito Não aí vou tá bom. mentir, porque eu não vou. Calma, calma. Tá bom. Pode passar, Cris, por favor. Vai continuar nesse slide, só que daí agora a gente vai acender ali o fantasia, né? E o Jorge falou a principal... Ah, tá, é porque tá em PDF, né, Cris? Desculpa. O Jorge falou a principal diferença, né? Que a gente... E o principal ponto, que a gente precisa imaginar a nós mesmos, imaginar as situações e não fantasiar, porque o que a gente mais faz é isso, é se fantasiar, digamos assim, os melhores, fantasiar o tempo inteiro situações na nossa cabeça, diálogos principalmente, né? E a gente passa o dia inteiro fantasiando que eu vou resolver as situações da melhor forma possível, sabe, sendo melhor do que os outros, fantasiando respostas para dar para os outros depois que situações se acabam, enfim, fantasiando. A gente passa o dia inteiro fantasiando, criando imagens da nossa cabeça, não só nossas, como dos outros, e muito pouco a gente imagina, porque como ela trouxe, a imaginação é o poder da criação, né? Então, vem para a gente esse fluido ali purinho, a gente utiliza toda essa potência criadora que a gente tem para criar o que a gente cria aí, que é briga, para criar conflito, para criar picuinha, para criar problemas, para criar doenças, né? Então, essa eu acho que é a principal diferença, né, entre a imaginação e a fantasia. A imaginação a gente utiliza para criar, a fantasia a gente utiliza para destruir, para nos destruirmos, enfim, e destruir
nossas relações e tudo mais, né? Então, algo que ela traz muito é que a gente precisa aprender a imaginarmos nós mesmos, imaginarmos coisas reais, né? Porque tudo fora disso é fantasia. E, Tati, como é que eu faço para saber, né? Como é que é a fantasia e qual é a diferença, que foi o que a Helena basicamente trouxe ali para a gente, né? Ela traz que a fantasia, ela é passiva, né? Então, é como se a gente quisesse resultado com muito pouco esforço, né? A gente fica lá no nosso mundinho ali, na nossa inércia, imaginando, igual uma aula que o Jorge trouxe uma vez, do Black Mirror, onde a pessoa X lá se imaginava muito melhor do que os outros, né? E naquele mundo imaginário ele era perfeito, quando que na realidade era completamente o contrário, né? E é basicamente isso que a gente faz, né? A gente se imagina tão grande, a gente tem um orgulho tão absurdo que a gente imagina as situações se resolvendo das maneiras mais arrogantes possíveis, né? Então, isso acaba gerando um prazer para a gente, né? Aquela fantasia ali. E é exatamente aquele episódio do Black Mirror, né? Eu não vou lembrar o nome daquele episódio, mas ele é muito bom. E isso é muito sério, porque de tanto fantasiar, a gente pode criar até doenças, enfim, mentais e patologias e tudo mais, né? Porque lembrando que tudo que a gente pensa, a gente cria uma sintonia, né? Então, quanto mais a gente pensa, mais a gente vai sintonizando com pessoas, com situações e até com companhias espirituais que estão ali naquela mesma vibração e que vão potencializar aquilo ali para a gente. Então, chega uma hora que se fantasia tanto, fantasia é esse mundo de mentira, né? Se mente tanto, digamos assim, fantasia tanto que a gente existe até a possibilidade, enfim, de não saber mais o que é fantasia, o que é real e o que não é. Isso acontece muito com a gente, mesmo sem ter. Somos todos doentes aqui, né? Mas mesmo sem ter as doenças mentais talvez mais graves, a gente fantasia muito. E isso acontece muito, muito, muito com a gente. E eu arrisco a dizer até que a grande maioria dos nossos problemas, eles existem e se mantêm justamente pelo que a gente fantasia deles, né? Fantasia dos pensamentos, fantasia do que as pessoas estão achando da gente, enfim. E outra coisa que a autora ela trouxe é que a fantasia, ela muitas das vezes, né, ela traz como se fossem basicamente os nossos pensamentos, né? Ela não é algo que é criador, ela não é ativo, né? Ela é algo passivo. Então, muitas das vezes a gente acaba recebendo do meio, né? Então, não foi criado por nós. Então, a maneira que às vezes a gente visualiza o mundo ou visualiza uma pessoa ou até mesmo as nossas opiniões e crenças, ela traz que tudo isso existe muita possibilidade de não ter sido criado por nós, né? Que a gente vai absorvendo, prestando atenção nos outros e tudo mais. Então, é algo como se chegasse até a nossa mente e a gente aceitasse aquilo ali como real e desse vida para aquilo ali. Ou seja, então, a gente muito pouco imagina. E se a gente não imagina, a gente não está criando. Porém, se a gente não está criando e a gente não está imaginando, a gente está sendo imaginado por alguém. Então, a nossa vida está sendo levada por qualquer outro meio que não somos nós, né? Os nossos pensamentos, as nossas vontades e os nossos objetivos. Alguém... eu acho que foi a Fabrícia que entrou ali agora. Alguém quer falar? Alguém abriu o microfone, eu não consigo ver. Fui eu, a Ju. Oi, Ju. Oi, amiga, tudo bem? Oi. Quando tu fala, assim, de fantasia, me vem muito à cabeça a questão de expectativa. Tipo, eu crio expectativas sobre alguma situação ou a expectativa que as pessoas criam sobre mim, ou que eu acho que as pessoas criam sobre mim, sabe? Então, quando tu fala fantasia, me remete muito à expectativa, assim, porque a expectativa é algo que tu cria baseado em uma coisa que às vezes não tem nada a ver, né? Tipo, não que tu cria, mas que tu imagina
fantasia, no caso, baseado no que não tem nada a ver, assim, às vezes é uma coisa pequena que tu transforma em uma coisa gigante e, na verdade, é só uma expectativa tua, e quando a expectativa é frustrada ou quando a expectativa ultrapassa aquilo que tu tinha fantasiado, né, naquele momento, as coisas, às vezes, ou elas vão muito pro lado positivo ou elas vão muito pro lado negativo, e às vezes tu acha que tu tá indo bem, assim, sabe? Tipo, quando a tua expectativa ela é frustrada, tu acaba se frustrando e tu acaba colocando sentimentos negativos naquela situação, naquela pessoa, no que foi considerado por ti. E quando a expectativa ela supre o que tu tinha imaginado para aquilo, para aquele momento, tu acha que tu tá, tipo, muito bem. E aí tu volta para aquela dualidade, sabe? Que não deixa de ser fantasia também. É perfeito, é exatamente isso, Ju. E eu não sei vocês, mas eu acho que a gente faz isso o tempo inteiro, né? A gente inventa uma realidade que não é a nossa, que é muito agradável, que a gente não vai ter esforço nenhum, seja ela, como a Ju falou, ou para o bem ou para o ruim, né? Uma situação onde, enfim, eu estou sendo envergonhado e na outra eu estou sendo exaltado, a gente cria igual, né? E a gente inventa essa realidade que não é a nossa, a gente se satisfaz naquilo ali, né? Com o mínimo de esforço, e a gente nega quem a gente realmente é, né? Então a gente escolhe não olhar para as nossas dores e não olhar para os nossos problemas, para viver naquele mundinho ali, para se satisfazer com os nossos pensamentos, as nossas ações e tudo mais, né? Só que o que a gente esquece é que que se a gente passa tanto tempo nessa fantasia, enfim, nessa desatenção, digamos, porque a fantasia é uma desatenção, né? É viver dando trela para esses pensamentos que são exacerbados, né? Então, a gente esquece que tudo isso vão gerar fatos, porque o pensamento, ele é a causa, né? De todos, enfim, de todos os nossos problemas, e eles não ficam impunes, aí são forças. Então a gente não tem como a gente lançar algo e eles saírem por aí pelo universo, se perderem e não gerarem efeitos, né? Então eles geram efeitos. E imagina a gente fantasiando todos os dias, né? Umas milhares de coisas e vivendo nesse mundo de fantasia que a gente vive. Eu tô falando por mim, na verdade, né? Não sei vocês. Que a gente vive todos os dias, né? A gente acha que tudo isso não vão gerar efeitos, mas vão, porque é isso justamente que está roubando a nossa vida, que está sugando a nossa vida e que está impedindo da gente viver, né? Tá bom nessa velocidade, amigo? Ou quer que seja mais devagar ainda um pouquinho? Tá tudo certo? O que você acha? Tá bom, Tati, está excelente. O conteúdo, tudo maravilhoso. E agora que você diminuiu a rotação, tá maravilhoso. Tá bom. Ô, Tati. Parabéns. Oi. Então, eu não quero, assim, parecer teimosa, né? Tá sendo. Mas, para mim, assim, né? Na minha ainda... Eu entendi o que tu quis dizer. A imaginação é quando tens que estabelecer um foco, uma direção, um propósito de vida e imaginar que aquilo está acontecendo, imprimir tua vontade e manda ver, certo? Certo. E a fantasia é quando tu fantasia algo que não existe e acaba incorporando aquilo ali, enfim, né? Uhum. Mas para tu imaginar esse algo que não existe, para mim, na minha concepção, então, sei lá, eu imagino que eu seja a mulher mais linda do mundo, uma hipótese, certo? Aliás, eu fantasio, né? Isso. Fantasiar que eu seja uma mulher linda. Pode falar que eu tô ouvindo, que eu vou fechar a sacada aqui, tá? Tá. Vou me achar, né? Mas, para que eu crie essa fantasia, do meu ponto de vista, eu tenho que imaginá-la primeiro. É por isso que eu estou fazendo confusão, tu entende? Para mim, a fantasia também é uma espécie de imaginação, só que direcionada para um lado indevido, talvez, não sei. Sabe o que é, Helena? A principal diferença que talvez que possa estar gerando confusão é porque tudo isso que tu me falou não tem nada de imaginação, ao meu ver, né? Tem uma fantasia, sim, você se fantasiou dessa forma. Porque para a gente imaginar, a gente precisa se conhecer muito bem. E se a gente se conhece muito bem, a gente não se imagina dessa forma.
maior do que os outros, muito bonita, melhor do que os outros e tudo mais. Muito pelo contrário, né? A gente se imagina alguém, talvez com virtudes completamente diferentes, né? E a gente se imagina se livrando justamente de todo esse peso. Eu acho que essa é a principal diferença. O Jorge abriu o microfone ali, eu sei que ele está doido para falar. Não, eu abri sem querer, na verdade. Ah, é? Ô, Eu abri Tati, eu para queria falar com você falar. antes, que você falou se Claro. estava tudo bem. Mas deixa a Cris falar, depois eu quero contribuir um pouco também. É que eu não, aqui no computador eu não acho a mãozinha, no celular eu sei, mas no computador não. O Cris, já aproveita e passa para a gente esse também, para a gente, só para eu ver o que Tá. vem depois. Ah, tá. Obrigada. Tá bom. Então, eu estava aqui, eu te ouvindo e refletindo sobre a pergunta da Helena. Se tiver um barulhinho de fundo, vocês não se importem. Tá E bom. é porque a gente faz, no meu entendimento, né? A fantasia é como se a gente se dissociasse da realidade, né? Por exemplo, eu sou acomodada, tenho preguiça mental e quero evoluir. Então, eu fantasio que eu sou um ser evoluidíssimo, eu quero chegar lá. Mas eu não faço nada para aquilo, eu só fantasio. Eu me imagino lá, né? Sei lá, meditando e fazendo, mas não saio do lugar, porque eu estou dissociada da realidade, né? Então, a minha poderia até olhar como imaginação, mas eu não me esforço para aquilo. Eu não faço com que o meu dia a dia seja convergente para o meu objetivo, né? Então, só fica no nível de fantasia, ou seja, eu não me esforço, eu não abro mão da minha preguiça mental, eu estou acomodada, mas estou fantasiando o tempo inteiro com determinada, vamos dizer assim, imagem, ou figura, ou objetivo, né? Não sei se é mais ou menos isso. É bem isso, Cris, muito perfeito. A autora, ela traz justamente isso, porque é como se a fantasia mesmo em si já causasse aquele prazer, então tu não precisa mais, né, de um esforço. E acaba que aquilo é algo vicioso, porque a gente se imagina tanto, tão maravilhoso o tempo inteiro, que a gente acaba tendo isso nos gera prazer. Então, sair disso precisa de esforço. A fantasia, ela está muito ligada com essa preguiça mental, né? Justamente porque a gente quer prazer rápido, a gente não quer se esforçar. Se a gente pudesse dar um exemplo prático... desculpa, amiga, pensei que já tinha terminado. Imagina, pode falar. Por exemplo, assim, um exemplo material, né? Eu quero passar num concurso super maravilhoso, um salário, né? Mega salário, mas eu não estudo. Eu só fico fantasiando, eu usufruindo do meu salário, daquele cargo, mas não estudo. Eu acho que é mais ou menos aí, falando do material para o outro lado, é mais fácil a gente entender, né? Para o abstrato, assim. Então, é isso, obrigada. É isso mesmo, Cris. Pode falar, amigo. Então, o que eu queria contribuir era assim, na minha percepção, a fantasia é dentro de um conteúdo já existente. E a imaginação é um conteúdo vir a ser, não é algo que você quer para você, e aí que entra o poder criador, que você pode criar. E a fantasia não, ela está dentro de um conteúdo que dá sombra ou dá persona, como a Helena tem essa dúvida. Então, por exemplo, e não precisa ser só de passar, por exemplo, eu passo por um problema, eu começo a fantasiar que esse problema é muito pior do que realmente ele é. Não é? E eu fico ali, a minha cabeça viaja 2 horas imaginando um monte de coisa. Eu tenho um atrito com alguém, aí eu fico imaginando, né? Eu fico fantasiando que aquela pessoa está dizendo, está fazendo, o que eu vou fazer amanhã quando encontrar ela. Tudo isso é fantasia, que são dentro de conteúdos que nós já temos na mente. Aí é que está o X da questão, que todo mundo precisa entender. A imaginação é um poder criativo. Então, você vai criar algo que ainda não existe, que pode ser bom e belo, segundo o Platão. Então, é isso. Você... A imaginação, ela transforma o seu psiquismo e transforma todos os fluidos, e a partir do psiquismo, da ideia e do fluido,
e da sua vontade firme, você cria o seu futuro. Você plasma ele lá na frente. E a fantasia não, a fantasia você fica ali dentro dos conteúdos da sombra, aqueles que está acostumado, através da preguiça, que você não faz nada. Então, se você tem ciúme, você vai fantasiar sobre o ciúme, se você tem uma ideia de um emprego melhor, você vai se fantasiar no emprego melhor, mas é tudo fantasia, nunca vai existir. Eu acho que é por aí, amiga. Obrigado. Obrigada, eu. A Fabrícia quer falar e a Ju também, né? Do que eu posso contribuir é que, pelo que eu estou percebendo, a imaginação ela tem um pouco da ação, né, do momento do agora, assim, do presente, por exemplo. Pegando um pouco ali da ideia do Jorge, criar algo, né? Então, dando exemplo, eu percebo que eu estou acima do peso, então eu imagino, bom, eu vou ter que fazer alguma coisa para acontecer, para perder peso, enfim. Aí Mas aí você vai ter que fazer regime mesmo, esse negócio de imaginar mais sim, magra não dá sim. certo, não. Justamente, dá para fantasiar, tem que partir para ação, então é algo assim, bom, tem que ter o elemento presente e ação. E a fantasia é aquela coisa, eu tenho que emagrecer, mas fico deitada na cama, achando que por osmose eu vou emagrecer. É só um exemplo assim que deu para descontraído, mas acho que para mim eu consegui fazer essa distinção, sabe? E trazendo para o plano espiritual, a nível de mente mesmo, talvez a imaginação ela tem a ver com fazer algo novo, algo positivo, diferente, que vai trazer consequências lá para o futuro também, né? Positivas, digamos assim. E a fantasia é o mais do mesmo sempre. É ficar rodando a louca da vassoura, né? Dentro da cabeça. Acho que é isso. Obrigada, Fabrícia. A Ju quer falar? É porque eu achei que eu tinha entendido e aí o Jorge ele me deu uma confundida. Porque o Jorge falou que, no caso, a imaginação não existe, né? A gente tem que imaginar algo novo. Seria porque a gente não tem conteúdo de luz dentro da gente e aí a gente precisa criar esse conteúdo para atingi-lo? É isso? É porque muito pouco a gente se conhece, né, Ju? Muito pouco a gente conhece. Então, a gente acaba imaginando muito pouco. Como ela trouxe ali, é o poder criador, né? A gente utiliza esse poder para criar isso aí que a gente cria todos os dias, que é mais o mesmo, mais preguiça, mais inércia. Eu vejo a mãozinha ali levantada, eu fico agoniada. Já deixa tu falar, Cris. A gente utiliza para isso, né? Então, muito pouco a gente imagina, muito pouco ou quase nada, porque na grande maioria do tempo a gente fantasia. Fala, Cris. Cris? Estou aqui. Eu acredito que um sentimento que a gente pode trazer como exemplo de fantasia é o medo. O quanto que o medo estimula a nossa fantasia. E normalmente a gente diz que o medo é uma ilusão, porque quando a gente sente medo, a mente da gente cria tantas coisas e quase que 100% daquilo nunca acontece, né? Então, isso também é uma maneira de fantasiar. E a gente faz isso direto, e o quanto isso impacta no psiquismo da gente, né? De, inclusive, fazer com que a gente deixe de fazer coisas. Né? Quantas vezes a gente tem alguma coisa para fazer, uma coisa nova e tal, e o medo chega, e ele é uma fantasia, uma ilusão, e simplesmente amarra a gente ali e a gente fica, né? Perfeito, Cris. Pode falar, amigo. Ninguém manda você fazer aula boa, e assim, e você é a única que não consegue falar na sua aula. Gente, eu adoro, eu adoro. Pode falar. Eu queria dar uma resposta. Ô, Ju, é bem isso aí mesmo, Ju. A imaginação é o vir a ser. É quando você usa o teu psiquismo, a tua energia, para criar o seu futuro, você plasmar o seu futuro.
E isso retira de você um esforço físico. A questão é que nós estamos falando de algo que nós não estamos habituados, porque nós vivemos dentro do conteúdo psíquico tormentoso, que é da sombra e da persona. Então, a gente fica ali fantasiando sobre situações e acontecimentos, todos eles negativos, ou com o ego inflado, achando que é muita coisa. Mas qualquer um de nós pode imaginar-se no futuro fazendo algo maravilhoso. Por exemplo, eu usei o exemplo do Pedro, quando o Pedro queria curar e ele não conseguia. E Jesus falava, imagine o paciente curado. Quando o Pedro imagina o paciente curado, ele muda o psiquismo, ele muda o fluido. E ele consegue aplicar o fluido adequado, porque ele imaginou aquele cara criado. Então, o fluido foi de cura. Então, é isso. Você pode imaginar, e qualquer um de nós pode imaginar qualquer coisa da nossa vida dentro do campo real e criar isso. Sem isso ter acontecido ainda. Porque como a Tati falou no começo, olha, eu quero ser misericordioso. Então você se imagina perdoando todo mundo, você se imagina não criticando, não censurando, e você reflete sobre isso, medita sobre isso todo dia. Aí você plasma em você uma ideia e você vai espargir essa ideia onde você quiser. Você se imagina se reconciliando, como eu já falei. Você imagina que você tem um ambiente no trabalho muito ruim. Você imagina chegando lá e esse ambiente estando puro, saudável. E quando você chega lá, você leva o fluido, você leva a ideia e você modifica aquilo tudo. É isso. Todo o resto que a gente faz é dentro da sombra, a mesma expectativa que você falou. Eu tenho expectativa de ser boa ou ruim? As duas são negativas, as duas são dentro da sombra. As duas são fantasias. Tanto faz estar no hiper como hipo, é fantasia. Não é um vir a ser. Você pode criar para você, e qualquer um aí pode criar, o futuro que quiser, a partir de você ter a ideia, a vontade firme e criar esse futuro. Isso aqui é a maravilha das maravilhas. Sentado no sofá. Sentado no sofá foi ótimo. Tantas coisas para falar, né, gente? A Cris trouxe um ponto muito legal, que até eu vou... tem uns slides mais para frente que vão mostrar isso, assim, que é a questão do medo, né? Porque a fantasia, ela nada mais quer do que manter a gente ali prisioneiro, né? Ela quer que a gente acredite nessa fantasia, para que essa fantasia continue vivendo, né? E é o mesmo, aquele mesmo princípio do pensamento mesmo, é o pensamento em si, né? Então ele domina ali domina o nosso discernimento, como o Jorge sempre fala, né? E a gente acaba por agir a partir dessa fantasia, né? Pode passar eu acabei me adiantando falando antes o que tinha nesse slide, mas aqui não dá para ver talvez tão bem, né? Que é o que ele traz nesse aqui, né? Nós entendemos ou tentamos entender, né? E damos significados às coisas. E é assim que a gente se relaciona com tudo, né? Percebemos algo no mundo ou na nossa própria mente e então damos um significado. E a fantasia, ela é muito disso, né? Nós damos o significado para as situações que acontecem, ou para tudo, na verdade, né? A gente dá o significado de acordo com a nossa mente, com o nosso conteúdo mental. E com isso, a gente tem grandes chances, sim, de ou exacerbar, né? Ou trazer para o hipo, como o Jorge falou, ou também fantasiar, mas mas nos diminuindo, né? E eu achei muito interessante essa figura, porque a gente está o tempo inteiro se relacionando com tudo, né? Com todas as coisas, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E tudo que a gente está se relacionando, a gente está dando o nosso significado e não o que realmente é para as coisas, sabe? Então, muitas das vezes, foi isso que me chamou muita atenção, assim, porque, nossa,
a grande maioria dos nossos problemas, a gente coloca todo esse peso e toda essa nossa bagagem, todo esse nosso conteúdo mental, que às vezes eu acho que fica muito difícil mesmo saber o que é fantasia e o que é realmente o problema, né? A gente tem esse poder imaginativo, só que a gente usa para o outro lado da moeda, para o outro lado da dualidade, que é a fantasia. A gente utiliza para continuar preso nessa mesma fantasia, e não para se libertar de tudo isso, e não para parar de criar isso na nossa vida, né? Tati. Oi? Então, tu falou agora uma frase que é exatamente o que eu estava tentando falar. A gente usa o poder imaginativo para fantasiar, você entendeu? A gente falou. Uhum. Não, mas assim, mas eu estou perfeito. Tô falando agora, até me ver, vou citar um exemplo. Helena, só um pouquinho. Esse não é um poder imaginativo, porque ele é um conteúdo já conhecido. Se ele é um conteúdo já conhecido, ele não tem poder criativo, ele já foi criado. Vocês precisam entender a diferença. Se você já tem um conteúdo conhecido e você fantasia no conteúdo conhecido, onde está a criação? Eu entendo o que tu estás querendo falar, mas entende? Por exemplo, você tem desconfiança de alguma coisa. Mas aí uma hora você desconfia que o carro vai quebrar, outra hora você desconfia que o carro vai ficar bom. Os dois são desconfiança de um conteúdo que é seu, que é desconfiança. Você fragmenta o conteúdo que você já tem. Não é um conteúdo novo. É um conteúdo que precisa ser criado. Por favor, entendam isso. Não, isso aí ficou claro para mim, Jorge. Essa questão, falar da imaginação como algo criador, como algo criativo, né? Uma situação nova, isso aí está bem claro para mim. Eu só estou... Na verdade, acho que eu não estou conseguindo me fazer entender. Mas deixa estar lá, toca para frente. Mas eu entendi o que vocês estão querendo falar, entendeu? Porque, para mim, a palavra imaginação refere-se a tudo que se cria, entende? Que se cria que nem sempre é real. É a isso que eu me refiro. Eu posso imaginar, como tu falou, eu vou imaginar uma coisa que não vai acontecer. Tu vai fantasiar uma coisa que não vai acontecer. Então, aí tu está chamando de fantasia, mas para mim, tá? É só uma questão de nomenclatura, entendem? Porque tudo para mim é uma questão de imaginação. É a minha ignorância, me perdoem. Se você eu sei que tu está chamando algo, veja, a diferença é que às vezes essa dúvida pode ser qualquer um. Se você já imagina algo que não é real, é uma fantasia. Porque a imaginação precisa ser algo real que você vai criar. E aquilo é real. Só que você não conseguiu ainda. Você vai criar aquilo. Vai fazer aquilo acontecer. Tem diferenças. Sabe por que a gente não consegue, mudando um pouco o foco? Vocês precisam entender isso. É porque a gente não confia. Ninguém tem uma imaginação daquilo que quer ser, daquilo que quer criar, e confia, está convicto, e não deixa que nenhum pensamento ou sentimento contrário àquilo penetre. Né? Você fica como uma unidade, uma totalidade, que aí fica indivisa. Você se fechou naquele objetivo de criar um futuro para você. E nenhuma coisa pode interferir nisso. Aí é que está o X da questão. A questão é que a gente sobe e desce dentro do pêndulo com uma facilidade muito grande. Então, você não consegue essa convicção que é necessária. Tati, desculpa, estou falando demais aí. Vai. Tá nada. Pode falar, Cris. Tati, eu e o Jorge não vamos deixar tu falar hoje, pelo jeito, né? Tá ótimo. Mas isso que a Helena falou, a dúvida que a Helena tem, vamos tentar dar aqui um outro foco para que realmente nós todos compreendamos, né? Porque assim, o que o Jorge falou agora também, a gente não confia, né? Então, e isso é uma forma nova de se pensar, porque nós somos criados, o Jorge ainda um pouco mais que eu e a Helena, mas a minha educação, né,
nunca teve um incentivo à imaginação. É como se a imaginação fosse a fantasia. Acho que por isso que vem a dúvida da Helena, como se, imagina, vamos imaginar, fosse uma coisa meio pejorativa, meio negativa, sabe? Porque era como se imaginar ou fantasiar fosse a mesma coisa e tirasse a gente de uma realidade. Eu não sei se me faço compreender, mas a minha educação foi mais ou menos nessa linha. E aí isso tudo vem vem se unir, vamos dizer assim, com a falta de confiança que a gente tem em Deus, na vida, né? E nós somos criados dessa maneira, para acreditar no que está ali, na frente dos nossos olhos, que a gente possa sentir com os nossos sentidos, ou seja, cheirar, tocar, ouvir ou enxergar. Tudo que passa disso meio que vira fantasioso e doentio, inclusive. E eu acho que por isso que a gente tem essa resistência, essa dificuldade de talvez compreender, né, de achar que tudo é uma fantasia e não consiga fazer essa diferença, né, entre imaginar e isso poder ser real, tudo que o Jorge falou, e a fantasia como alguma coisa que não é tão benéfica, né? É isso. Não sei se eu me fiz entender, mas é isso. É sim, Cris. A Cláudia está com o microfone aberto, quer falar? Desculpa. Não, imagina, não tem problema. Eu entendo a questão da Helena, que é mais a questão de nomenclatura mesmo, porque a gente, sei lá, pode imaginar agora, eu vou pensar para vocês, imaginem uma maçã, ela vai lá, imagine uma maçã. É mais ou menos nesse sentido, né? E que a gente... É questão de nomenclatura mesmo. É como se a imaginação ela pudesse ser criadora, mas também pudesse ser fantasiosa. É isso, né, Helena? É isso, minha amada. É isso que eu estou falando. Porque assim, ó, imaginar para mim, né, é criar uma situação mental, assim, é tu criar alguma coisa, entendeu? Agora, assim, ó, na aula de hoje, assim, para mim, agora já está assim, eu compreendi que se eu crio algo novo, né, benéfico, certo? Que sirva para eu atingir uma meta que eu devo estabelecer na questão de evolução, aí eu chamo imaginação. Se eu fico pensando em algo que, dentro de uma situação que já existe, que não vai acontecer, que vai gerar medo, aí eu estou fantasiando. Mas, se tu pegar até um dicionário, eu fui fazer isso agora, tá, gente? Só porque eu fiquei assim tão equivocada, né? E é isso, sabe? Imaginar é criar uma situação mental, criar uma imagem mental, entendeu? E aí, tu falou tudo exatamente isso que eu penso. Obrigada, tu sintetizou a minha ideia. Mas está claro, pode prosseguir, tá bom? Obrigada, desculpa, não queria causar tanto transtorno, mas está tudo certo. É isso aí. Imagina, eu também. Pode passar, Cris, e até eu trouxe uma letra de uma música que eu achei que, na verdade, eu trouxe essa aula e trouxe alguns slides, umas figurinhas de Instagrams que eu sigo e que eu gosto muito desse mesmo conteúdo que a gente gosta de estudar, e eu achei que tinha tudo a ver com a aula, assim. E ele começa, né? Na verdade, ele finaliza com uma letra de uma música, mas aí eu trouxe para a gente, porque eu achei muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar na letra dessa música, né? Então, será só imaginação? Né? A gente, como ele traz essa dúvida, como se, nesse caso, a imaginação é fantasiosa, né? Quando a gente já não tem mais certeza, né? A gente já fantasiou tanto e já não consegue mais distinguir o que é real e o que não é. Pode passar, Cris? É do Legião Urbana essa música, né? Será só imagina. Isso. Quer ver? Pode passar que vai ter continuidade. Aí ele pede, analise o seu diálogo interno. Daí olha ali o bonequinho, né? Pode passar, Cris. Daí, isso, pode passar. Será que nada vai acontecer? Que é a segunda frase
da música, né? Então, tipo, ele fica ali no meio daqueles pensamentos, aí a primeira dúvida será que era imaginação? E o segundo, será que nada vai acontecer? Porque daí a gente começa a criar milhares de situações na nossa cabeça, né? A grande maioria delas irreais. Pode passar, Cris. Porque tudo começa com um simples pensamento. E aí a gente começa a dar vida para ele. Está vendo que ali ele estava pensando, daí agora ali atrás ele já está começando a arrumar, está com um lençol ali, está começando a criar um cenário. Pode passar, Cris. Aí mais um questionamento, né? Será que é tudo isso em vão? Que é mais um questionamento da música. Pode passar. E então você cria monstros e barreiras. Olha ali. Então, ele começou num pensamento, depois ele começou a criar os cenários na cabeça dele, e depois ele mesmo começou a criar os personagens e a desenhar os próprios personagens. Pode passar, Cris. Será que vamos conseguir vencer? Daí no final, onde eles não deveriam existir, ou seja, ele sendo atacado pelos próprios pensamentos que ele mesmo criou. Pode passar, Cris. Daí no final ele fala: nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. E é isso mesmo. Eu não sei vocês, mas eu achei o desenho da minha vida. Perfeito. Eu tirei de um... E isso é fantasia, né? Tudo isso é fantasia. Fantasia. Eu tirei de um Instagram que eu gosto muito, que é o Meditante, e é muito isso que a gente faz, assim, começa com uma ideia, geralmente começa com um pensamento ali, né, e a gente vai alimentando. E que não é nada, é só um pensamento, é algo mínimo, neutro, né, mas o pensamento ali, ele é uma energia, ele é uma entidadezinha ali bem pequenininha que quer crescer, então o que a gente faz? Ao invés de simplesmente só deixar ele passar, não, a gente dá vida e ainda alimenta os próprios pensamentos, né? Então, como o menininho ali da foto, ele criou o cenário, ele criou os personagens e ele mesmo se afundou com os próprios pensamentos, com a sua própria prisão, né? Ô, Tati, e só ele... Oi? Só deixa eu compartilhar rapidinho com vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas há 30 anos atrás eu perdi um sobrinho, que é o filho do meu irmão mais velho, com leucemia. Lá no mesmo setor do hospital infantil, no setor de oncologia, onde eu também fiquei. Então, agora, quando veio a doença do meu neto, veio tudo aquilo à tona, entende? E eu fantasiei tudo, sabe? E aí eu fiquei tomada de um medo imenso, uma coisa ruim. Então, assim, eu tive que fazer um mega trabalho e acho que muitas orações também para poder virar, sabe? Tipo assim, não, tudo isso é mentira. Eu ficava sempre dizendo, sabe? Tudo isso é mentira, isso não vai acontecer de novo, vamos, sabe? Vivendo um dia de cada vez. Então foi um trabalho muito intenso que eu tive que fazer comigo mesma, rezar muito para que isso não me tomasse, sabe? Essa fantasia não acabasse comigo, digamos assim, né? Porque aí... E deu certo, né? Foi um jogo difícil de virar, mas foi virado. Sempre falando o que o Jorge sempre diz, é tudo mentira. Adoro essa frase, é tudo mentira. Tudo mentira. E ver o tamanho da... Imagina, a Fabrícia quer falar também. Já pode passar esse também, Cris, para a gente já falar do próximo. Eu não sei se cabe aqui, mas assim, quanto mais fantasia, mais produção de memória. E aí, né, não sei se esse meu raciocínio está certo, mas quanto mais fantasia, mais produção de memória. E produção de memória, depois eu acho que vai demandar uma limpeza muito maior, um desprendimento energético muito maior do que o necessário, sabe? E aí se pergunta para quê? Para quê? Se eu posso, se eu estando consciente, presente, consciente, consigo ter esse controle usando da vontade, por que eu vou sujar, com a minha própria vontade, sujar uma coisa que já está limpa, para depois ter que ir lá limpar de novo? Parece aquele conto, aquele mito, não lembro direito, mas que ela tecia à noite e soltava de dia, tecia de noite e soltava de dia. É uma coisa lá da mitologia. E Ariadne, eu acho. E dá a impressão que é isso, ficar limpando e sujando essas memórias e produzindo mais para depois fazer o que com tudo isso? Sabe, ter que parar, descer lá no sei lá onde e ter que limpar tudo de novo para poder ficar leve, né?
É isso aí. E ali eu trouxe também uma outra figurinha, né? Que eu achei o resumo da minha vida. Eu me vi recusando a ver o óbvio, porque o óbvio não me agrada. E é um dos motivos, né? Porque que a gente cria toda essa fantasia na nossa cabeça, porque a gente não quer ver, a gente não quer enxergar, né? Por mil motivos, porque a gente tem medo, porque causa dor, porque vai dar trabalho, né? Então a gente se satisfaz ali naquela fantasia, porque eu não vou ter trabalho mesmo, o custo ali é menor, o prazer vem na hora, né? Então eu não quero ter trabalho, eu não quero me melhorar, eu não quero sair de onde eu tô, tá confortável aqui, né? As pessoas que mudem, meu marido que mude, o meu filho que mude, a minha família que mude, enfim, o meu trabalho que mude, os meus colegas, porque eu não quero mudar, eu não quero ver, eu estou bem aqui na minha fantasia, estou legal aqui fantasiando que todo mundo não, né, é pior do que eu, e eu sou melhor, e eu sei resolver todas as situações assim com maestria, então eu prefiro ficar aqui, nesse meu mundo, né? Pode passar, Cris. Eu tô achando o Jorge tão quietinho. Falei um monte aí, amiga. Como quietinho. Tem que ficar quietinho agora. Vamos lá. E lembrando que tudo isso que a gente fantasia, eu já tinha falado ali antes, mas tudo isso causa uma... por atração, a gente acaba, né? Ele trouxe aí sintonia vibracional. A gente acaba sintonizando com os nossos afins, né? Sejam as situações que a gente precisa passar para nos darmos conta de toda essa fantasia que a gente cria, sejam de pessoas, porque trazendo para o exemplo prático da vida, né? Todo mundo já teve alguma inimizade ou algo assim, né? A gente não imagina a pessoa como sendo a pior do mundo, ou tudo que a pessoa faz, a gente imagina sempre que... imagina, no caso, fantasia, né? Como a Helena me corrigiu muito bem, a gente fantasia que essa pessoa, que tudo que ela faz é ruim, que tudo que ela faz tem maldade, a gente fantasia e isso acaba sendo real, então a gente acaba vivendo acreditando nisso. E essa fantasia, ela na verdade, uma força, digamos assim, de separação. Então ela acaba separando a gente cada vez mais dos outros, cada vez mais das situações e cada vez mais da gente mesmo, né? Ela é uma força destrutiva. E mal a gente sabe que a gente está ali e isso tudo não vai ficar impune, né? A gente está pensando, e como eu falei antes, tudo isso gera uma sintonia e a gente vai precisar lidar com todos os efeitos depois, né? E aí a gente reclama de todas as situações que aparecem e da maneira que elas aparecem, né? Esse Instagram que eu trouxe ali, que é do Lucas, de vez em quando eu mando para o Jorge, assim, é bem bom, vale a pena vocês entrarem também, que ele traz bastante conteúdos que a gente estuda, né? E ele fala ali, nada no cosmos está em repouso, tudo vibra. A vibração cria endereços energéticos que, por ressonância, atrai vibrações similares. Então, se a gente não gosta do cenário que a gente está inserido hoje, vale muito a pena a gente ver o quanto de nós tem em todos esses cenários, né? Eu lembro que o meu antigo trabalho, assim, ele tinha o pior cenário possível, assim, digo de bagunça, de coisas erradas e de vibração mesmo, assim. E quando eu descobri isso, assim, né, que eu olhei para aquele meu trabalho e que era um reflexo de tudo que estava passando na minha mente, de toda essa bagunça mental que estava passando na minha mente, eu percebi que estava tão exagerado e tão grande que eu não estava percebendo, né? Então precisava de algo assim muito grande para que a faxina interna ela fosse feita, né? Então vale a pena a gente olhar para todos os ambientes que a gente está inserido, principalmente os que a gente não gosta, e ver o quanto da gente tem ali. A gente vai ver que tem muito, né? E vai ver que depende só da gente melhorar também. Pode passar, Cris. Aí mais um que eu trouxe. Seja mais inteligente que as suas noias.
Porque é muito fácil, é muito fácil de ser dominado, né? Justamente por a gente não se conhecer. Então, todo e qualquer pensamento, toda e qualquer ideia, sabe, que chega na nossa mente, a gente acredita e a gente tem como verdade. Então, vem aquele pensamento, né? Fulano não vale nada. A gente acredita. Não só acredita, como aumenta aquilo ali e dá vida para aquilo ali, né? Ou então, enfim, cada um sabe dentro de si, sabe no cenário da vida que está inserido, né? Mas a gente precisa prestar atenção em tudo isso e se conhecer, né? A Lúcia, já deixa tu falar, Cris. A Lúcia, essa autora, ela mesmo traz que a gente precisa saber exatamente o que eu sou, né? Exatamente, ou enfim, ter em mente exatamente o que a gente quer ser, né? E não se identificar com nada que for diferente. E eu acredito que todos nós, quando a gente for esboçar o que a gente quer ser, o que a gente imagina para a nossa vida, para a nossa evolução, porque está todo mundo aqui estudando porque quer o melhor, né? Quer evoluir, não quer mais ficar patinando, ou enfim, quer parar de sofrer, né? Então, eu acredito que todo mundo que está aqui não se imagina sendo cada vez mais orgulhoso, cada vez mais soberbo, cada vez mais avarento, cada vez mais arrogante. A gente não se imagina assim, eu acho. Que se for para planejar algo, a gente não vai querer planejar assim. E por que a gente dá vida para isso todos os dias, né? Então, a gente precisa conhecer bem o íntimo de cada impulso para perceber que se a gente não idealiza isso para a nossa vida, por que a gente continua lançando? Pode falar, Cris. Sobre essa imagem, né, seja mais inteligente que as suas noias, daí me veio uma ideia da nossa arrogância, né, porque a gente projeta tanto e a gente é tão afastado do nosso eu, da nossa intimidade, né, da nossa intimidade emocional, vamos dizer assim, que a gente tem a capacidade, na maioria das vezes, de querer saber ou afirmar o que as outras pessoas estão pensando em relação às situações ou a gente mesmo, né? Então, desde uma conversa por um WhatsApp, um telefonema, alguém que não te responde ou que te responde de uma maneira que talvez a gente não achasse que deveria ser diferente, e a gente perceber isso mesmo como arrogância da parte da gente, porque nós mal sabemos o que se passa na nossa cabeça, né? Quais são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque nós vivemos num caos muito grande, numa desordem muito grande, desalinhados, né? Desequilibrados, infelizmente é dessa maneira, e ainda a gente quer achar que sabe, né? E aí da onde vem todas as dissensões, os desentendimentos, e porque a gente quer saber ou afirma saber o que passa na cabeça do outro, né? Então, eu acho muito sério isso. E na maioria das vezes, se a gente parasse para usar um pouquinho da inteligência, né, que é o que ele diz ali, e olhasse com um pouquinho mais de profundidade para o outro, né? Porque para a gente precisa estar atento o tempo inteiro, mas como a gente não faz, então que a gente fizesse um pouquinho com o outro e visse o quanto que ele sofre, né? Por baixo dessa superfície aparente, que existe um sofrimento, como existe na gente também. Então a gente sofre e acha que os outros não sofrem, porque o problema da gente é sempre maior que o dos outros, né? E, inclusive, quando alguém chega para contar alguma coisa, o que a gente faz, né? É muito engraçado isso. Antes de ouvir, a gente já está contando que a gente também tem problema, né? E isso que seja dor física, que seja qualquer comportamento, mas a gente sempre tem uma história maior, melhor para contar, porque esse sentimento também é inerente à criatura aqui, né? De ter que exercer o poder o tempo inteiro. Então, quando eu me coloco dessa maneira, eu estou exercendo poder, né? Porque o meu problema é maior. Então, eu preciso me colocar. E aí a gente vive nessa torre de Babel que ninguém se entende. Parece que cada um fala uma língua. E assim a gente segue.
É verdade. Compete, né, para ver quem que é quem tem maior drama, maior problema, e não fica uma medição de força desnecessária mesmo. Não, aprendeu a talvez não escutar, né? É muito barulho. E como é que a gente vai construir a nós mesmos assim, dessa forma, né? Como é que, não sei, a gente não está aqui em vão, né? A gente não está aqui todos os dias despendendo 2 horas ali do nosso dia. Muitas pessoas aqui também fazem o curso de quinta-feira, são comprometidos com outros cursos, com casa espírita, com estudos e tudo mais. Eu acredito que tudo isso tenha um porquê, né? Tenha um propósito. Eu acredito que todo mundo aqui está procurando se melhorar, mas o quanto disso a gente consegue praticar e inserir no nosso dia a dia, né? Fala, amigo. Então, Tati, tem um monte de questão aí para a gente. Quando você usou aquele exemplo de que eu saio, acho que o outro é ruim, ou que meu trabalho é ruim, ou que isso não presta, ou que aquilo presta, existe realmente uma arrogância de que você é boa e todos os outros contextos são ruins. E todos os outros contextos estão te incomodando e que você é tão boa que não pode ser incomodada. E isso é o que a gente chama do ego inflado, né? E esse ego inflado, ele está alienado à sombra e à persona. É preciso que todo mundo entenda isso. E há nesse contexto ansiedade, medo, insegurança, desconfiança, violência, não é, rejeição, uma série de situações que impede que você tenha imaginação, uma imaginação fértil, uma imaginação criadora. Se a gente pegar durante o dia, quantos momentos do dia você passa fantasiando sobre situações que nunca vão acontecer e que a maioria delas são ruins, ou que você se acha muito superior, ao invés de plasmar uma situação que é benéfica, é boa, e que você tem o poder para fazer isso, que te causaria muito menos desconforto, muito menos trabalho, te deixaria harmônica e pacífica com a vida e com você mesmo, e a gente não faz. E esse poder a gente tem. Eu gostaria que vocês entendessem o tamanho do poder que cada um tem de criar a felicidade e a alegria todos os dias para você. Inclusive de mudar o pensamento do negativo para o positivo, imaginando uma coisa boa, ao invés de ficar fantasiando que aquilo vai ser ruim. Quando você fantasia, você está dando mais energia para a sombra, está dando mais poder para ela está te alienando mais, ela está te consumindo mais, e ela está tirando de você a visão da realidade. Porque toda aquela visão arrogante que nós, do exemplo da Tati, de que é melhor e os outros é que são um problema, não é? É fora da realidade, porque o problema somos cada um de nós. E isso é que é viver fora da realidade. E viver na realidade criativa é você saber que você tem isso, mas que se você se esforçar, se colocar a tua vontade e imaginar algo diferente, você vai fazer aquilo com muito mais facilidade, sem temor, sem pânico, sem ansiedade, sem medo, sem desconfiança, sem insegurança, sem violência, sem competir, sem achar que ninguém é teu inimigo, sem achar que emprego não presta, que as pessoas são ruins, porque esses conteúdos são teus, que estão ali para você mudar. Então, você precisa ter como objetivo de vida se desidentificar desses conteúdos. Essa que é a questão. Porque eles estão aí, porque a Tati falou isso, porque você se identifica com eles. E você dá guarida para o processo de fantasia dentro desse conteúdo. Dentro desse conteúdo. Você se compraz nele. Nós não temos como objetivo de vida se identificar e desidentificar dele, passando a imaginar e a plasmar um futuro melhor do outro lado, a partir da mesma energia que você está usando para te criar problema. Eu estou rindo aqui porque era justamente isso que eu ia trazer. E se o nosso objetivo fosse a gente parar com a identificação com a fantasia? Imagina se a gente colocasse isso como objetivo na nossa vida.
Eu estou sempre adiantado, né? Meu Deus. Não, eu estava pensando e tu falou. Então, mas esse deve ser o grande objetivo da nossa vida, é se desidentificar, porque esses conteúdos, como você falou, eles estão deixando a gente dentro da prisão. E a prisão é a sombra, são as trevas, são o caos. É você perder as potências, e uma dessas potências é o poder criativo, que a gente não está usando. Está usando, como você disse, o destrutivo, o que aprisiona, o que sufoca, o que faz você trabalhar num campo de frequência muito baixa, trazendo para você cada vez mais conflitos, sejam eles psicológicos de você para você mesmo, ou extravasando isso, irradiando isso para o exterior e criando conflitos com os ambientes e com as outras pessoas. É bem assim que acontece. Mas nós temos esse poder, por favor, acreditem nele. A questão é você fazer uma unidade, de novo, você refazer a unidade confiante de que esse processo você é capaz, porque Deus te deu esse poder. E que você não está usando. Ou que nós todos não estamos usando. Era isso, Tati. Obrigado. Eu que agradeço, amigo. Muito maravilhoso. Muito maravilhoso mesmo. E acaba que isso ganha uma proporção tão grande na nossa vida, que a gente passa a agir diante de toda essa fantasia, a gente fantasia os problemas maiores do que eles são, a gente imagina as pessoas, entre aspas, piores do que elas são, as situações piores do que elas são, e a gente acredita naquilo ali. Então, imagina, e a gente passa a viver de acordo com aquilo ali. Imagina o tamanho da dor que a gente não está cultivando e semeando todos os dias para a gente, né? Para que a gente possa voltar para essa realidade, porque a gente tem muito medo, né? A gente tem medo de olhar para a gente, então a gente acaba criando algo que não é real e acredita naquilo ali, tem prazer naquilo ali, justamente porque a gente não confia na gente. A gente tem medo de olhar para a gente tem medo de olhar para as nossas dores. Então é muito mais fácil eu imaginar que as pessoas são piores que eu, porque daí eu tenho prazer naquilo ali, naquela própria fantasia que eu criei, né? Então a gente precisa ali todos os dias ter isso como objetivo, é parar de acreditar nas nossas fantasias e ter perseverança, porque elas vão continuar existindo, elas vão continuar vindo, o conteúdo delas é muito intenso, muito grande, muito presente, né? E se a gente tem o potencial para cultivar tudo isso, a gente tem o mesmo potencial para imaginar coisas maravilhosas para a nossa vida e fazer acontecer, né? Plasmar coisas maravilhosas para a nossa vida. Mas para isso a gente precisa de perseverança e precisa de constância, precisa acordar. Isso está martelando aí direto, porque é algo que a gente precisa dessa perseverança, dessa constância e desse ritmo, né? A gente precisa deixar um pouco a nossa vontade mesmo vir à tona, que eu acho que está aí sufocada dentro de todos nós, né? E deixar sabe, de captar as coisas do meio e ter vontade própria, construir coisas próprias, construir coisas novas, porque a gente não consegue. A gente é muito influenciável, muito, né, repetitivo. Esses dias eu estava parando para pensar, se duvidar o que a gente come, a gente é influenciado, o que a gente veste, a gente é influenciado, o que a gente assiste, a gente é influenciado por pessoas que também são influenciadas, por pessoas que também vivem na fantasia. Então, o que é real no meio disso tudo, né? Então, é necessário muita vontade. O poder, né? O poder dessa mente mecânica nossa, ela é... Eu vou dizer para vocês, tem que ter muita força mesmo. É uma coisa... Eu gosto do Maurício Crispim, que ele diz que a nossa mente, né, ela é igual um polvo, né? Quando tu pensa não, vem cá, não é isso, sabe? Ele te mantém preso, assim, tu não consegue. É uma luta, tem que se imprimir uma vontade muito grande, uma Sim. imaginação muito grande para poder sair de toda essa fantasia mesmo. Mas só que é bem como tu falou há pouco, primeiro, como diz a Lucilena, né? A gente primeiro tem que saber o que nos conhecer, saber o que é nosso e o que não é, para depois poder partir, né? Para poder sair dessa fantasia. E como tu também falaste, às vezes a fantasia está ela já virou uma coisa assim, tão real que a gente esquece, a gente já nem se dá conta que ela é uma fantasia, porque é nossa, né?
Então, realmente, tudo parte, o principal, o ponto de partida é o autoconhecimento mesmo, para dali a gente poder, né, traçar um rumo. Muito boa aula, Tati. Muito bom, gostei, adorei esse tema. Que bom, Helena. Eu gostei bastante também quando eu assisti, porque era algo que eu nunca tinha parado para pensar. Assim, a gente falava em... Obrigada, Cris, eu ia te pedir mesmo. A gente falava em outros termos, mas não nessa questão da fantasia, e é um choque de realidade, assim, saber que a gente fantasia e fantasia muito. E fantasia o tempo inteiro, né? A gente cria as piores situações na nossa mente, ou as melhores situações, quando as situações, elas só são... As coisas só são como são, né? E se a gente identificar no momento que a gente está criando, elas vão perdendo velocidade, né? E o que ainda fazia parte ali desse post que eu trouxe, que eu gostei, é sua mente está sempre sugerindo ideias. Quais você acolhe? A gente tem esse poder de escolha. O problema é que as nossas escolhas são voltadas ali para o nosso prazer, como a Cris trouxe antes, né? A gente quer sentir prazer, a gente quer sentir prazer o tempo inteiro, a gente quer se sentir melhor do que os outros o tempo inteiro. E é uma conversa que a gente estava tendo até esses dias, né, Jorge? Antes de eu ir viajar, Sim. Porque no fundo a gente tem muito medo, né? A gente tem muito medo enfim, medo que a gente vê que a gente não é aquilo tudo que a gente criou, aquela imagem que a gente criou, que os outros vejam que a gente não é aquela imagem que a gente criou. A gente vive, a gente dá vida para esse medo, né? E o que realmente a gente tem que acolher, a gente não acolhe, né? Aí os processos intuitivos, eles acabam diminuindo, e aí a gente passa a viver nesse looping, né? Imenso, as ajudas acabam sendo cada vez mais difíceis, fica mais difícil depois também porque a gente acaba dando muita velocidade para a ansiedade, né? Os pensamentos, eles ficam acelerados, então depois, como a Cris me ensinou, primeiro vem os sentimentos e depois os pensamentos, eu achava que era o contrário, né? Mas para depois desacelerar isso é muito grande, porque aquilo ali é tão real, quem sofre de ansiedade sabe bem. Quem sofre de ansiedade vive muito nesse mundo da fantasia, né? Depressão também. Aquilo ali parece tão real, tão palpável, os sentimentos, eles são tão reais que aquilo ali parece muito verdade, assim. É como se a gente entrasse num filme ali, sabe? É um filme, mas só que aquelas cenas, elas estão acontecendo. E para sair disso é muito difícil, exige muito esforço e muita vontade. E a maioria das vezes, ou das pessoas, enfim, desistem, né? Porque exige muito esforço, só que foi a gente que se colocou ali. Então, gente, por favor, quando a gente se vê diante das situações, se achando muito maravilhosas, achando que só a gente é o certo, criticando as pessoas porque elas fazem as coisas da maneira que elas fazem, a gente tenha sempre em mente que a gente está fantasiando. A gente está fantasiando. Isso não é real. E a fantasia, como a gente já conversou, é algo que é passivo, é algo que é destrutivo. E é algo que vai fazer a gente sofrer. Pode passar o último, Cris, por favor. Essa aqui é uma frasezinha até da própria Lucilena, né? O amor é ativo. Ele se realiza e caminha junto com vontade e inteligência, né? Então, dá para ver que a fantasia é algo contrária, né? A fantasia é contrária ao amor. E ela diz ali no final, quando distorcemos o amor, por exemplo, quando estamos carentes, percebemos que uma das coisas que se debilita primeiro é a vontade. E junto, ou logo depois, a inteligência. Começamos a criar fantasias e ilusões e a ficar detidos, presos, engaiolados num sentimento que era para nos libertar e nos abrir às outras possibilidades e ao ser humano. E é isso que a fantasia faz com a gente. Ela tira a nossa capacidade de discernir, né? Ela cria um mundo ilusório, ela rouba
a nossa vida. Então, a gente passa a não viver mais, ou vivem pela gente, ou a gente passa a sobreviver, ou a só desfrutar dos efeitos de toda essa fantasia. Então, é uma aula bem pequenininha, mas o convite que fica é para que a gente coloque uma lanterna em cima de todas essas fantasias, que são as nossas sombras e os nossos medos, né? Os nossos maiores medos. E que a gente pare de dar vida para isso, para que o amor, que é ativo, né? Com muita vontade e com muita inteligência, ele possa ser a dominância na nossa vida, para que a gente pare de fantasiar e que a gente possa, daqui para frente, começar pelo menos um pouquinho a criar. É isso, gente. Faltam 10 minutinhos ainda, mas era esse o conteúdo. Se alguém quiser falar alguma coisa, contribuir, criticar, fantasiar, criar, tá aberto aí. Parabéns pela escolha, tá? Eu queria reafirmar alguns conceitos, que há a necessidade da gente estar consciente dentro do processo, identificando as fantasias, o conteúdo delas, se desidentificando delas, ou seja, não deixando que ela absorva o nosso conteúdo mental, para que a gente não se torne as fantasias, e, a partir daí, criando um elo com o processo contrário, com o processo do si mesmo, da centelha divina que está dentro da gente, indo para o processo já criativo, de criar aquele universo de amor, de paz, de harmonia e de todas as coisas que nós precisamos. Para que esse outro lado da paz, do amor, da harmonia, da abundância chegue, é preciso se desidentificar primeiro desse outro conteúdo, porque não se pode ter Deus em mamão. Então, o primeiro trabalho sempre é mergulhar no problema, e depois o segundo é subir, né? Já realizando coisas novas. Então, o primeiro trabalho nosso é realmente identificar todos esses conteúdos que são maléficos, como você acabou de falar, se desidentificando deles, não deixando que eles nos absorvam mais o conteúdo mental. A gente perde, por exemplo, discernimento, como você colocou ali, perde criação, perde vontade, perde conhecimento, porque está na consciência, a gente congela a consciência, então a gente perde todas as nossas potências. Então não se consegue criar nisso um futuro melhor, fica-se prisioneiro. E volto a chamar a atenção, comecem a perceber quanto do seu dia você gasta energia e tempo fantasiando algo que não pode acontecer, que não vai acontecer. Não é? E o processo de imaginação, ele precisa ser dentro de um contexto real. Tudo que é real, é eterno, é imutável, é de Deus. Então, também não vai fantasiar, não vai imaginar que você vai ganhar na loteria, não vai imaginar que você vai comprar a casa de praia. Essas coisas aí estão dentro do contexto da fantasia. Ok? Era isso, amiga. Parabéns mais uma vez. Você, como sempre, arrasa, né? É uma constante. Ai, eu me mato de rir contigo, amigo. Mas eu achei muito legal, porque eu percebi que, claro, a gente sabe que a gente dá muita vida para tanto pensamento, né? Mas é tudo fantasioso, assim, é como se a gente vivesse no fantástico mundo de Bob. Não sei se todo mundo já chegou a assistir esse desenho, mas o Bob era uma criança que ele vivia lá dentro do quarto dele e ele imaginava, assim, nossa, as situações mais mirabolantes, assim, as situações, sabe, mais inusitadas, assim, e é muito isso, né? É como se a gente estivesse ali cego com um nível de congelamento tão grande, que a gente tivesse, sabe, que a gente fosse zumbi, assim. Então, a gente acaba dando vida para tudo aquilo ali, a vida acontecendo, né? Fora de toda essa ilusão, a vida ali, acontecendo e se movimentando. E a gente ali parado, estagnado nessa fantasia, né? Agarrado, enfim, porque a gente tem medo, né, de soltar. Como a Helena falou, a gente é polvo, né? A gente não quer se desgrudar mesmo.
Então, por isso que eu achei pertinente trazer, porque eu achei que tinha tudo a ver com a minha vida, assim. Descobri que eu sou bastante fantasiosa. Mais alguém, gente? Tá Já todo que mundo ninguém quer quieto. falar, vou fazer um convite para todo mundo. A partir de segunda, né, nós vamos ter 3 aulas da série psicológica da Joana de Ângeles, tá? São 3 aulas muito fantásticas, são muito maravilhosas, que vai trazer bastante conteúdo psicológico para todo mundo. Vai ter muito autoconhecimento, né, dentro desse contexto. Começa nos mesmos horários, família. Acho que é Ai, que 7h20 e bom. acaba às 9h. Tá, mas é na segunda-feira? Vai ser das segundas? Vai ser na terça-feira, né? Ah, porque tu falou segunda. Tu tinha Falei falado segunda, falei segunda. errado. Terça-feira. É. Ah, A tá, partir de então vai terça-feira. continuar terça e quinta, é isso, tá? É isso? É isso. Ah, tá, entendi. Eu que falei errado. Então, vou voltar. Terça-feira que vem, começa 3 aulas da série psicológica da Joana de Ângeles. As aulas estão muito maravilhosas. A Cris vai começar com uma, depois a Tati vai dar outra e a Claudine vai dar outra. Então, a Tati nem sabia, ficou sabendo agora. Né? Tô acostumada já. Então é isso, gente. Está todos convidados. Olha, não percam. Estão maravilhosas. Tem muito, mas muita coisa maravilhosa que vocês nem imaginam. Inclusive, vai continuar dentro dessa questão aí, ó, que é muito importante. Então, não percam. E eu queria reafirmar para vocês, já que ninguém quer falar, né, que utilizem o poder criador que Deus deu para cada um de vocês. Tá bom? É isso, amiga. Por mim, eu encerrei aí. Deixa a Cris falar um pouco. Deixa, né? Fala aí, Cris, pra gente. Falta 5 minutos, né? Então eu vou reafirmar aí o convite do Jorge. A primeira aula eu vou fazer e aí digo para vocês que já é um conteúdo que chegou, né? Através do nosso amigo. E realmente muito interessante porque faz a gente pensar e é um caminho, não é uma receita, né? Porque não existe receita, mas a gente começa a ver o autoconhecimento de uma maneira mais facilitada, vamos dizer assim, né? E acho que vocês deviam até fazer propaganda para quem quiser assistir. Tá com a gente aqui na terça-feira. E podemos encerrar, Tati, então? Posso? Claro. Então tá. A gente pode encerrar assim. Vamos aproveitar esse momento, né, de alegria e é um momento especial. Todas as terças-feiras, né, são momentos especiais porque é um momento que cada um tira para si, para o seu autoconhecimento, para esse mergulho, né, que nós deveríamos fazer constantemente. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo esse momento, e que nós possamos mergulhar em nossa intimidade, transformando nossas sombras, trazendo luz para a nossa existência, usando de nossa inteligência para promover a paz, o amor, a fé, a satisfação, trazendo para as nossas vidas a presença verdadeira de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Pai, de tudo que seja mal. Que assim seja. Com essa prece, damos por encerrada a nossa aula de hoje. Boa noite, gente.
Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Gente, quinta-feira tem aula, né? Nós estamos falando de doenças físicas, então compareça.